Oi pessoal, tudo bem? Diego aqui. Como combinado, estou passando para vocês esse vídeo no qual eu faço um pequeno tutorial sobre o uso do Google Sala de Aula. Lembrando a vocês que já existe um tutorial feito pela Google e pela SME que fala sobre como acessar a esse e-mail institucional. Eu acredito que a maioria de vocês esteja conseguindo fazer isso, mas quis fazer ainda esse vídeo tutorial para mostrar alguns dos caminhos e algumas das possibilidades que o Google Sala de Aula nos apresenta. Vou tentar ser rápido, vou tentar não ser muito chato, porque eu sei que esses vídeos costumam ser chatos, e torcer para dar certo, porque essa já é a minha sétima tentativa, então vamos nessa. Então, ó, comecei aqui na entrada da página Google, basta você colocar o Google aqui na sua barra de endereço, onde eu estou passando o mouse aqui em cima, e você vai ter que fazer o login. Lembrando que você vai fazer um login na sua senha institucional. Nós, gestores, não temos acesso a esse e-mail institucional. Ele só foi fornecido para professores com aulas atribuídas nesse momento, tá certo? Então você entra lá, vou colocar minha senha. Opa. Agora foi. Muito bem. Com o seu acesso ao e-mail Google, você tem acesso a diversos aplicativos e ferramentas da Google. A principal diferença entre o seu e-mail pessoal e seu e-mail institucional é que nesse e-mail institucional você não tem limite do número de coisas que você pode armazenar na sua conta Google e você também não fica recebendo propaganda de acordo com as coisas que você vai pesquisando, tá certo? De resto, é tudo igual. Então, na sua conta Google, você acessou aqui do lado da sua fotinho, você tem acesso aos aplicativos da Google, que são vários, tá? São esses que abrem aqui, mas também você tem muitos outros com diversas funcionalidades, tá certo? Que agora você pode explorar porque você tem acesso a todos eles. Hoje nós vamos focar um pouco nesse daqui, que é o Google Sala de Aula, Google Classroom. Mas depois a gente pode conversar um pouco sobre outros que podem ajudar no dia a dia da sala de aula, não só nesse período de quarentena, como também durante as aulas normais, tá certo? Cliquei no Google Sala de Aula, ele vai me levar para essa interface na qual tem as minhas salas de aula. Com o e-mail institucional, o pessoal da SME já atribuiu as suas turmas aqui, tá certo? Mas você pode criar outras turmas. Esse daqui é a minha área, por exemplo. Todas essas turmas são turmas que eu criei. Inclusive aqui, ó, a MF Padre José Pegoraro, Sala dos Professores, tá certo? Então, uma vez clicando, eu tenho acesso a essa área principal. O Google Sala de Aula está dividido em 4 abas. Primeiro, o mural, depois, atividades, depois, pessoas e notas. Nós vamos conversar um pouco sobre cada uma delas. No mural aparece tudo que eu escolhi, tudo que eu postei, desculpe, para os meus alunos, no caso, vocês. Eu posso dar uma cara para esse Google Sala de Aula. Para isso, eu posso postar uma foto, fazer o upload de uma foto, como vocês veem aqui, ou selecionar um tema, né? Os temas eu posso escolher por áreas, então tem português e história, matemática e ciências, artes, ó, a professora Lucidalva, desculpa, viu, mas é eles que escreveram artes, e esporte. Em homenagem aos nossos colegas de educação física, vamos colocar para essa semana um tema relacionado a esportes, tá certo? Vou colocar aqui o campo de futebol. Selecionei o tema, a interface do meu Google Sala de Aula já mudou, tá certo? Aqui nessa área que eles chamam de mural, eu coloco recados para as minhas turmas, tá certo? O recado ele pode ser para a turma toda, ou se eu clicar aqui, ele pode ser direcionado para os alunos com quem eu quero conversar naquele momento, tá certo? Então vou escrever aqui um recado, colocar como teste, tá certo?
Eu posso adicionar, o que que eu posso adicionar? Algum arquivo que esteja no meu Google Drive, um link de um site da internet, algum arquivo do meu computador ou algum vídeo do YouTube. Não vou colocar nada agora, porque senão vocês que estão mexendo vão achar que eu estou louco. Eu vou lá em postar, postei, e isso apareceu aqui, ó, para os meus alunos. Vou apagar mais uma vez para quem estiver nesse momento no mural não achar que eu estou doido. Então, todos os recados que eu tiver que dar para os alunos, eu uso essa ferramenta aqui, essa parte da ferramenta, o mural. Muito bem. Vamos aqui para essa terceira aba chamada Pessoas. Aqui na aba Pessoas, eu posso adicionar professores e alunos, tá certo? Vocês veem que aqui, no caso do nosso Sala dos Professores, eu já adicionei toda a gestão como professores e os professores como nossos alunos. Reparem que o professor, né, no caso aqui, o aluno que já acessou a ferramenta, ele consta com o nome dele e uma fotinho aqui. É o caso da professora Adriana Souza. Aqueles professores que ainda não acessaram sua ferramenta constam como convidados. A partir do momento que eles tiverem acesso, eles não são mais convidados, eles já são participantes e recebem tudo que a gente postar no Google Sala de Aula, tá certo? Uma dúvida que vem surgindo entre vocês é como será o acesso dos alunos a essa ferramenta. SME está criando os e-mails, retirando os dados dos alunos do EOL, então todos os alunos vão constar aqui. Ah, mas não tem todos ainda, muito provavelmente porque o sistema ainda está trabalhando, mas futuramente todos serão convidados. E nós acabamos de descobrir que os alunos terão que ter o acesso por nós. Nós vamos ter que passar esses e-mails para eles. Ainda não sabemos como vai ser isso, provavelmente não vai ser muito fácil, mas a gente vai informando vocês sobre esse procedimento, tá certo? Então, quero adicionar algum aluno, eu adiciono ele aqui, tá certo? Quero retirar algum aluno, também posso retirar, tá bom? Nós vamos pedir para que vocês tentem adicionar a mim e a Dani como professores ou como alunos da turma. Para isso, depois a gente vai passar nossos e-mails para vocês. Por quê? Para que a gente possa acompanhar as atividades pelo Google Sala de Aula e estar orientando vocês, tá bom? Muito bem, agora vamos para a segunda barrinha, que é aquela que mais nos interessa, que é a das atividades. Ah, por que uma barra de mural, outra barra de atividades? Tudo que eu postar em atividades vai aparecer no mural. No entanto, na aba de atividades eu tenho acesso a algumas funcionalidades que eu não tenho no mural. Então, o mural é mais para dar recado mesmo. Quando eu for postar alguma coisa, algum conteúdo ou alguma atividade avaliativa, eu venho aqui em atividades. E vocês vão ver que é bem intuitivo, bem fácil para fazer isso. Vim aqui em criar, ele vai me dar a opção de criar atividade com teste, criar uma pergunta, postar algum material ou reutilizar alguma postagem. Tá? Vamos ver alguma dessas possibilidades. Clico aqui em criar atividade, ele abre essa tela, eu vou colocar aqui como atividade teste, tá certo? Escrevo as minhas instruções para os alunos, vou escrever teste de língua portuguesa, opa. E aqui, olha só, eu posso, aqui onde está marcado para, eu posso direcionar essa atividade para todos os alunos ou para alguns alunos em específico, daí é só eu marcar aqui as caixinhas. Vejam bem, se eu tenho algum aluno com alguma dificuldade específica ou alunos com deficiência, eu posso fazer uma determinada atividade e direcionar exatamente para ele. Eu posso atribuir pontos, que seria igual a notas, né, essa atividade. Acho que não é o caso nesse momento das nossas aulas, tá certo? Porque não são todos os alunos que vão conseguir acessar a internet. Eu posso atribuir também uma data de entrega, vou colocar, por exemplo, aqui dia 30 de abril, tá certo? Posso ou não colocar um horário. E eu posso adicionar tópicos,
tá certo? Então, aqui, eu já criei um tópico chamado língua portuguesa. Eu posso criar um outro tópico chamado leitura, né? E daí a atividade vai estar relacionada ao tópico que eu criei, que pode ser por área, que pode ser por tema e assim por diante. E eu também posso adicionar um sistema de rubrica, tá certo? Isso daí fica também a critério de vocês. Vocês podem criar uma rubrica que diga satisfatório, plenamente satisfatório, não satisfatório, para que o aluno, feita a atividade, tenha uma ideia se ele conseguiu ou não a desenvolver a contento, tá certo? E eu posso adicionar aquelas coisinhas de novo, né? Arquivos retirados do Google Drive, links, vídeos do YouTube, às vezes tem alguma aula e assim por diante. Clico em criar atividade e pronto, a atividade está criada. Veja só, eu criei a aba leitura, ela consta aqui como uma atividade de leitura. E ela vai aparecer também no mural, tá certo? Diego Navarro postou uma atividade. Muito bem. Mais uma vez, vou apagar para não gerar confusão entre os professores que estão acessando a ferramenta agora. Posso criar outros tipos de atividades, pessoal. Por exemplo, posso criar uma atividade com um teste, que é uma atividade avaliativa. Ah, mas nós vamos passar a avaliação agora que está com esse processo de educação à distância. A gente não precisa atribuir necessariamente nota, mas é interessante fazer avaliação para que a gente consiga entender se os alunos estão conseguindo alcançar nossas atividades ou não. Tá? Essa atividade com teste aqui ela é igual a outra, então vou colocar aqui teste 2, por exemplo. Instrução também vou colocar teste 2. A diferença é que ele anexa já à nossa atividade um formulário Google. Esse formulário Google, eu posso clicar nele, eu vou ser enviado para outra tela, que é uma tela, na verdade, relacionada ao meu Google Docs, certo? E lá eu posso criar uma questão. Então vamos colocar alfabetização. Não sei por que escrever isso, mas tudo bem. Posso descrever o meu formulário, isso é só um teste. Então eu explico para os pais ou para os alunos sobre o que se trata e eu faço as minhas questões, tá certo? Então o que vem depois do A. Essa minha questão, ela pode ser de múltipla escolha, ou ela pode ser com uma resposta curta, pode ser uma resposta longa, que é esse parágrafo, pode ser de caixas de seleção, daí eu posso fazer algo do tipo verdadeiro ou falso. Aqui eu vou deixar de múltipla escolha, tá certo? Vou colocar o que vem depois do A é o C, o que vem depois do A é o D, o que vem depois do A é o Z e o que vem depois do A é o B, tá certo? E se eu quiser, eu posso ir fazendo outras questões, basta clicar aqui em adicionar perguntas. Depois eu vou fazer uma outra videoaula explicando como usar melhor essa ferramenta chamada formulário, tá certo? É uma ferramenta bastante interessante até para elaborar provas, porque ela pode nos dar já respostas automáticas conforme os alunos forem respondendo. Muito bem. Fiz aqui, tá certo? Lembra que tudo que você faz no Google já é salvo automaticamente. Voltei aqui para o meu Google Sala de Aula, vou criar atividade. Criei a atividade. O formulário já está lá, tá certo? Vim aqui para o mural, veja só, Diego Navarro postou uma nova atividade, teste 2. Cliquei. O aluno que vai ter acesso, ele vai clicar aqui e ele vai ser enviado já para o formulário com a pergunta, tá certo? E depois que ele responder, ele vai me enviar as suas respostas, tá certo? Quando eu volto lá para o meu formulário, voltei para o meu formulário, esse daqui ó, é do aluno, voltei para o meu, estou aqui em perguntas ou em respostas. E daí ó, eu tenho um resumo das respostas, tá certo? Aqui como a gente só tem uma resposta, um aluno respondeu a D, errou, já sei disso, tá certo? Essas respostas elas podem ser o resumo da turma ou podem ser individual, para mim saber qual foi o aluno que respondeu, tá certo? Como fui eu mesmo, não vai marcar aqui.
Muito bem, voltamos aqui para o Google Sala de Aula, tá certo? Vou dar um exemplo para vocês. Vou sair aqui do Sala dos Professores, vou de novo lá para as minhas turmas. Eu tenho um Google Sala de Aula aqui que eu e outros professores do Pegorário já utilizamos há 2 anos, que é o cursinho Pegorário ETEC. Pode reparar que está até 2018. Aqui nós temos uma série de atividades postadas por diferentes professores. Ó, o professor Carlos Amorim está postando conteúdo, tem vídeo que eu postei, tem matéria do ano passado. Quando eu venho aqui em atividades, olha só o tanto de atividades. Olha como fica o Google Sala de Aula depois de um tempo usado. Ó. Língua portuguesa, matemática, vestibulinho, história, geografia, ciências, tá certo? Então vai ficar mais ou menos com essa carinha depois de um tempo vocês usando o Google Sala de Aula. Muito bem, pessoal. Essa é uma explicação sobre as funcionalidades básicas sobre o Google Sala de Aula. Certamente novas dúvidas vão surgir, mas nós vamos a respondendo. Peço para que vocês entrem aqui ó, no MF Padre José Pegoraro Sala dos Professores. Para entrar tem que sem eu fazer, eu já fiz o convite para vocês, mas se quiserem entrar automaticamente sem uso do convite, tem esse código aqui, basta vocês anotarem. Quando vocês entrarem na interface de vocês de turmas, é só vocês clicarem aqui, ó, no maisinho. Você pode participar de uma turma, seria o caso, você também pode criar uma turma. Quando você clicar em participar da turma, é só você colocar aquele código aqui e você já vai ser direcionado para nossa sala de aula, tá certo? Vou fazer outros vídeos, se tudo der certo, sobre funcionalidades específicas, o Google Drive, o formulário, e conforme vocês forem tendo dúvidas, assuntos forem surgindo, vocês vão passando para nós e a gente vai produzindo material nesse sentido, tá certo? Joinha para vocês, todo mundo se cuidando bem. Até a próxima, pessoal.